mais. Ô, gente, eu vou pregar apenas hoje no culto das 19 horas. Você é convidado a retornar aqui para o culto das 19 ou me acompanhar ao vivo pela internet. Ou durante a semana, em algum momento, você também separar para você poder ouvir aquilo que eu vou pregar no culto da noite. Amém? Que Deus te use, Israel. Vamos bater palmas para Jesus. Queridos, bom dia. Pai esteja convosco, amém? Vamos à Escritura. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 ao versículo 8 também. Eu vou pedir que, se você puder, permanecer com a sua Bíblia aberta, depois lemos, porque vamos precisar fazer aqui algumas viagens em alguns textos. Está escrito assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo filho Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomavam presentes, e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como as demais nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disseram, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixaram e outros deuses serviram, assim também te fizeram a ti. Pai, glorifica o teu nome esta manhã. Sua palavra foi lida e ela há de ser ministrada. E eu rogo que o Senhor use a minha vida para falar ao coração do seu povo. Que seu povo saia deste lugar edificado, confrontado, consolado, confortado, despertado, instruído pelo Senhor. Fale conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, queridos, eu quero falar com vocês sobre povo de Deus, sobre ser povo de Deus, mas a partir da ideia da alienação do povo de Deus. Quando o povo de Deus se aliena, ou então o quanto é possível o povo de Deus ser povo de Deus e viver alienado àquilo que eles ou ela ou ele foi chamado a ser, chamado a viver, chamado a fazer. E o texto que eu li, que é uma base, eu também poderia ler Atos capítulo 11, versículo 26, e também vou fazer menção de 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9. Mas o que está acontecendo aqui no capítulo 8 de 1 Samuel? O povo de Israel, que até aqui era um povo governado por uma teocracia, governo sob a autoridade de Deus, tem em Samuel seu líder. E Samuel tem filhos, Joel e Abias, que foram constituídos como juízes em Berseba. A expressão juízes aqui, ela não está relacionada àquilo que pensamos necessariamente de juiz dos nossos dias. A ideia de juiz aqui, ela é de líder, de governança. É também de julgar, mas é essencialmente liderar, governar. E, nesse contexto, Samuel está envelhecido. E os anciões de Israel olham para os filhos de Davi e de Samuel
percebem que eles não estão caminhando conforme Samuel. Eles estão avarentos, eles têm se misturado com algumas coisas, e então vão ter com Samuel e pedem a ele um rei. E aquilo deixa Samuel triste. E então Samuel, triste porque sentiu-se rejeitado, vai ter com Deus, fala com o Senhor e diz a ele: olha, Senhor, essa é a situação. E então Deus, conhecendo o coração de Samuel, diz: Samuel, não fica triste. Na verdade, faça tudo conforme eles estão pedindo. E dá a eles um rei. Porque na verdade eles não estão rejeitando você. Eles estão me rejeitando. E então Deus vai agravar a situação de Israel. Quando diz que o que eles estão fazendo não é uma ação aleatória, não é algo esporádico. Isso que eles estão fazendo é apenas, talvez, um ponto alto de algo que eles já vêm construindo. Diz o texto, é algo que eles já vêm fazendo desde o dia que eu os libertei do Egito. O que é que eles vêm fazendo? Eles vêm me rejeitando. Desde o dia que eu os tirei do Egito, este povo vem me rejeitando. E esse pedido de um rei não é nada mais do que apenas mais um sinal dessa prática deste povo. E talvez aqui cabe explicar, é por causa disso que se diz na Bíblia que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Não é que Davi tinha alguma coisa especial, é simplesmente pelo fato de que Saul é um líder que quem impediu é o povo, e Davi é um líder que o próprio Deus decidiu então ungí-lo, chamá-lo como rei de Israel. É só por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Não tem nada especial. Mas o que acontece? Lendo um texto como esse, fala para Israel, o que tem a ver aqui? Não tem nada a ver. Esse texto de 1 Samuel capítulo 8 diz muito sobre o povo de Deus. A atitude de Israel em querer um rei está fundamentada em quê? Em querer ser como as demais nações. É só olhar para o versículo 5. Nós queremos um rei como as demais nações. A semelhança dos demais povos, a semelhança das outras nações. Israel está usando as demais nações como um modelo para si. E no versículo 8, Deus diz o quê? Isso que Israel está querendo. Aponta para o quê? Para o quanto eles têm me rejeitado. E para que a gente entenda isso, nós temos que voltar um pouquinho para Êxodo. Temos que entender um pouquinho quem é Israel. Temos que entender um pouquinho sobre por que esta nação existe. Temos de entender um pouquinho como isso aconteceu. E Êxodo, capítulo 19, abra lá, os versículos 5 e 6, demonstram muito sobre quem era Israel. Quem é esse povo que aqui no capítulo 8 está querendo ser como as demais nações? No capítulo 19 de Êxodo, versículos 5 e 6, Deus diz: vocês viram o que eu fiz? Como eu vos tirei do Egito? Vocês, se andarem nos meus caminhos, obedecer a minha lei, serão a minha propriedade exclusiva, serão o meu povo. E no 6 Deus diz: vocês são o quê? Nação santa. Vocês são sacerdócio real. Deus havia separado Israel. Deus constituiu Israel para ser o quê? Um povo adquirido por Ele. Um povo de sua propriedade. Portanto, uma nação santa. Uma nação diferente. Uma nação separada. E mais, deveriam ser sacerdócio real. Uma nação sacerdotal.
Em outras palavras, através de Israel, Deus iria se revelar às demais nações. Deus separa Israel, escolhe Israel para usá-los como instrumento de quê? De sua revelação, para alcançar os demais povos. E a partir da forma como Israel viveria, caminharia, que as demais nações perceberiam que existe um Deus que é supremo, que é poderoso, que é grandioso. É por causa disso que no capítulo 20 de Êxodo, Deus faz o quê? Apresenta os 10 mandamentos. Para quê? Para mostrar a Israel como eles têm que ser diferentes das demais nações. Com relação à divindade, eles eram o quê? Eram politeístas, eram nações com muitas divindades. E Israel não deveria ter o quê? Nem outro Deus, nem imagem de escultura. Por quê? Porque Israel é um povo diferente. A relação de Israel com a divindade, essa do 20, mandamento 1 ao 4º mandamento, é sobre Deus. Mas também tem a relação com a gente, relação interpessoal, que tem a ver do 5º mandamento ao 10º mandamento, que é sobre como tratar pai e mãe, sobre como lidar com o casamento, sobre como lidar com o próximo, com o nome do outro, com as propriedades. E Deus então vai estabelecendo leis que vão mostrar o quê? Que vão fazer de Israel uma nação diferente das demais. No capítulo 21 de Êxodo, Deus mostra o que? A lei de como deveriam lidar com o quê? Com os empregados e também com aqueles que são homicidas. No capítulo 22 de Êxodo, Deus mostra o que? Como Israel deveria lidar com o quê? Com as questões de propriedades e também com a questão de pai, mãe, honrar os pais e também com questões de injustiça. No capítulo 23, Deus mostra o que? Como Israel deveria lidar com a imoralidade, com a idolatria, também com outras questões mais. No capítulo 24, Deus diz que não vai mais com Israel até a terra prometida e diz que mandaria um anjo e Moisés não aceita. E então Deus manda o quê? Estabelecer um tabernáculo. E eles vão construir um tabernáculo que simbolizava o quê? Que Deus estaria no meio daquele povo. Portanto, Israel é uma nação que foi formada, constituída, chamada para ser o quê? Diferente. Nação santa, sacerdócio real, ágil. O povo das demais nações deveriam olhar para a forma como Israel é enquanto nação, para a forma como as famílias de Israel caminhavam, para a forma como Israel lidava com a vida, com os empregados, com a viúva, com o estrangeiro, com o pobre, com os doentes, com uma série de coisas, com a divindade, e perceber que são diferentes. Mas quando você olha para Êxodo também, capítulo 15, Israel sai do Egito e começa a murmurar. E quando você lê Deuteronômio, Josué e Juízes, aí você vê o que Israel se tornou no capítulo em Juízes. Juízes é sobre um ciclo vicioso. Israel peca, Deus castiga. Israel se arrepende, Deus liberta. Israel peca, Deus castiga. Israel se arrepende. E viveu assim o livro todo de Juízes. E o capítulo 8 de 1 Samuel é parte deste período. Portanto, o desejo de Israel de ter uma nação, de ser uma nação como as demais, demonstra o quê? O quanto o povo estava alienado com relação a quem era, alienado com relação a por que existia, e alienados com relação à segurança da vida e da caminhada. E quando olhamos para esse ponto e todo o Antigo Testamento, percebemos claramente um fato: o que? Israel fracassou em cumprir sua missão. Israel foi separado para ser um povo que seria diferente. Israel se tornou semelhante às demais nações. Israel se tornou idólatra. Israel virou também promíscua. Israel virou também um povo como os demais. Israel está agora parecendo com as demais nações.
E então Israel fracassou na sua missão. Mas apesar do fracasso de Israel, o nosso Deus, que é um Deus missionário, não fracassou. Por quê? Porque apesar de Israel fracassar em cumprir sua missão, o Deus Todo-Poderoso cumpriu com aquilo que ele havia estabelecido. Porque passaram reinos, vieram reis, Israel se corrompeu, mas um dia de uma virgem nasceu um menino e ele cresceu, morreu na cruz, ressuscitou e redimiu um povo. Redimiu um povo. E aqui é que entramos nós. Porque no sucesso da missão de Cristo, Ele redimiu um povo. E parece que é o quê? Que é uma repetição. Veja, Israel estava escravo no Egito. Deus levanta Moisés e redime aquele povo. E faz dele o quê? Uma nação separada. Para revelar a sua glória. Mas essa nação fracassa. E Deus faz o que é? Deus vem até nós. Não mais por meio de homem como Moisés. Ele mesmo deixa na terra. Morre, ressurge. E faz o que? Deixa um povo. E quando você lê 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você vai encontrar o que é chamado de intertextualidade. Em que Pedro vai citar Êxodo capítulo 19, versículo 6. O que Deus falou a Israel em Êxodo 19. Vocês são nação santa, sacerdócio real. Pedro vai falar, refalar através de Pedro para a igreja. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês são o quê? Povo adquirido. Vocês são o quê? Nação santa. Vocês são o quê? Geração eleita. Vocês são o quê? Sacerdócio real. Sabe isso quer dizer o quê? A missão que Israel tinha, nós temos agora também. A identidade que era de Israel. Não entenda o Israel étnico. Não entenda Israel enquanto nação judaica. Não é isso. É Israel enquanto povo de Deus. A missão que tinha Israel ficou com a gente também. E a identidade que era deles hoje é para nós. E sabe de uma coisa? Nós podemos fracassar também como Israel. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês em poucos minutos. Eu vim nesta manhã dizer-lhes que nós não podemos fracassar. E se nós não despertarmos, viveremos alienados também como Israel. E quais são as alienações de Israel que nós devemos evitar? O que é que nós, enquanto igreja, devemos evitar para não fracassar em cumprir aquilo que fomos estabelecidos para ser e fazer? Primeira verdade está, sabe onde? Aqui. Quando Israel diz que quer um rei como as demais nações, Israel quer ser como os demais povos. Quando Israel foi chamado para ser diferente. Sabe isso é o que? É a alienação com relação ao ser, com relação à identidade, com relação a quem somos. Israel, quando diz que quer ser como as demais nações, Israel está dizendo o quê? Que estão alienados com relação a quem são, a quem eles eram. E aqui para nós, quando nós, enquanto cristãos, vivemos olhando para o mundo, imitando o mundo, parecendo com o mundo, nós estamos alienados com relação a quem nós somos. Eu vim dizer-lhes esta manhã, o mundo é o mundo e nós somos
somos o povo de Deus. E quem nós somos? Nós somos nação santa, nós somos geração eleita, nós somos o povo adquirido, nós somos sacerdócio real. Portanto, santidade ainda é a nossa identidade. E enquanto povo de Deus, nós fomos chamados, a nossa primeira vocação é a de sermos o quê? Gente que anda em santidade, gente santificada, gente com a mente de Cristo, gente que está dizendo: não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé, a vida do Filho de Deus. Nós temos uma identidade, e a nossa identidade ainda é santidade, ainda é ser santo. Mas pastor, por ser santo, sim, isso não está em discussão, isso é inegociável. Se não falarmos, se não pensarmos, se não agirmos, se não vivermos como quem foi santificado, estamos alienados com relação a quem nós somos. Ah, pastor, sabe, é normal vestir assim, é normal falar assim, é normal, é tudo muito normal. Não é. Para nós, sabe o que é normal? Para nós, o normal é parecer com Cristo. Tudo aquilo que parece com Cristo, para nós é normal, ainda que para o mundo seja anormal. Agora, tudo aquilo que não parece com Cristo, ainda que o mundo ache normal, para nós é anormal. Cristo é a nossa norma. Nós estamos seguindo os passos do Cristo. Nós estamos caminhando com o Cristo. Portanto, não é sobre, pastor, posso ou não posso? É proibido? Não, é sobre isso parece com Cristo. É sobre falar isso, tem a ver com Cristo. É sobre viver assim, tem a ver com Cristo. É sobre essa roupa, parece com Cristo. É sobre a forma como você vive, parece com Cristo. Porque Cristo é o nosso modelo, e nós somos o Israel de Deus, nós somos o povo de Deus, povo separado. Ah, mas pastor, nós somos falhos, é verdade. Mas nós fomos transformados por Cristo. Nós fomos transformados pelo Espírito Santo. Nós fomos transformados pelo Evangelho. Só que quando Israel diz que quer ser como as demais nações, eles não estão apenas alienados com relação à identidade. Estão também alienados com relação à sua missão. Qual era a missão de Israel? Ser um meio, para que por meio delas, Deus se revele aos demais povos. Para que por meio de Israel, as demais nações conhecessem ao Senhor. E aqui está o ponto: quando a igreja se torna parecida com o mundo, ela não tem nada para revelar ao mundo. Quando a igreja pensa igual, fala igual, as prioridades são as mesmas. Quando o povo de Deus, a forma como caminha é semelhante a quem não conheceu Cristo, nós não temos nada para revelar. Portanto, estamos alienados com relação ao quê? A razão de por que existimos. Nós não existimos para nos reunir aqui no domingo de manhã, domingo à noite, quarta. Isso aqui é parte do todo. Nós estamos aqui porque para que através de nós Deus seja conhecido, para que através da nossa vida outros conheçam o Senhor, para que através da forma como caminhamos o nome dele seja glorificado. É por isso que Cristo disse: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Sim, a nossa missão em meio a um mundo em trevas é de ser luz para o mundo. E se nós
estão parecendo com o mundo. Não tem luz para iluminar. E Cristo nos chama aqui a compreendermos por que estamos aqui. Os cultos são para quê? Para sermos edificados, nos reunirmos, fortalecidos para cumprir a missão que nos foi confiada. Entenda algo, meu irmão, você não é alguém que as coisas morrem em você. Não, você não é alguém que as bênçãos morrem em você. Não, você não é alguém que as coisas terminam em você. Você foi chamado por Deus para ser um instrumento, um meio, para que através de você a graça, a bênção, a luz de Cristo toque outros, se revela aos outros. Se a gente quiser parecer com o mundo, não vai ter nada para revelar ao mundo. As demais nações agora olham para Israel e percebem: Israel é como nós. Israel está misturado. Israel também é idólatra. Israel também está em pecado. Agora, se as demais nações vissem Israel, o caráter de Deus, elas veriam o quê? Que Israel tem algo diferente. A nossa missão, ela vai ser cumprida se vivemos como em Atos 11, 26. Que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Os ímpios em Antioquia olharam para a vida, para o ensino daquela igreja e tentaram encontrar um nome que se enquadrasse ao seu estilo de vida. E o único nome foi Pequenos Cristos, seguidores de Cristo, que é o cristão. Eu gosto de brincar, cristinhos, Cristo em tamanho pequeno. É isso mesmo, nós temos uma missão. Que missão? A missão de revelar Cristo a quem estiver em contato conosco, ao filho, ao pai, à mãe, ao irmão, ao patrão, ao empregado, ao colega, ao amigo. E como? Através da vida de Cristo em nós. Quanto mais cheio de Cristo formos, quanto mais vivemos Cristo, mais pareceremos com Ele. Escute isso, nós não estamos aqui apenas para ser abençoado, conseguir um carro, conseguir uma casa, uma porta aberta, um emprego ou uma cura. Tudo isso que podemos alcançar é para que através delas Cristo seja conhecido, manifestado, glorificado. Então aquilo que é a nossa missão é revelar o Cristo. A criação proclama a glória de Deus sem discurso. O cristão é chamado a proclamar a glória de Deus, tanto pregando como vivendo. Se parecemos com o mundo, não teremos nada para revelar ao mundo sobre Cristo. Agora, a nossa vida transformada, ela diz muito sobre Cristo. Ela diz muito sobre quem é o Senhor, que transforma, que salva. Israel está alienado, sabe por quê? Porque Israel se tornou como os ídolos que eles adoravam. Sim, sim. Salmo 115 diz que aqueles que adoram imagens de esculturas se tornam como aquilo que eles adoram. Que tem ouvido e não ouve, que tem olho e não vê. Resumindo, ficam defeituosos. Israel está assim. E eu vou terminar. Quando Israel pede um rei, Israel está alienado com relação à sua identidade, está alienado com relação à sua missão, e também está alienado com relação à segurança para o viver. Porque eles estão buscando um homem que lhes garanta o quê? Vitórias. Que lhes garanta o quê? Segurança nas batalhas. Estão achando que as lutas que eles podem ter ou têm tido, perderam porque faltou um homem. E na verdade, Israel perdeu suas lutas por quê? Porque caminhava em pecado, porque estava longe do Senhor. E então fizeram o quê? Colocaram num homem, num monarca, num rei. O quê? A esperança para a segurança, a esperança para ter vitória. E aqui está outro perigo, o quê? Quando é que o povo de Deus se aliena? Quando ele
ele faz do quê? De homens, e aqui para nós, de propriedades, do dinheiro, dos estudos, do status social, o quê? A segurança para a vida. Israel fez do monarca o quê? A segurança para caminhar. E quando o povo de Deus faz isso, se cumpre Jeremias, o quê? Maldito o homem que confia no homem, que faz do homem seu braço forte, que confia, que faz do homem sua segurança, que faz daquilo que é visível material a sua segurança. Eu vim esta manhã dizê-los: ganhemos dinheiro, estudemos, cresçamos na vida, mas não façamos disso a segurança para querer viver, a razão para caminhar, o fundamento do existir. Por quê? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão vai trabalhar o pedreiro. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E então, para nós, a segurança do viver está naquilo que diz o salmista: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu irmão, faz do Senhor a segurança para viver. Por quê? Porque todo e qualquer elemento pelo qual você colocar o fundamento para existir é um fundamento passageiro, é um fundamento superficial. Diria Salomão: é vaidade, é como vapor de água, é como bolha de sabão. O dinheiro é assim, o status é assim, os estudos também são assim, porque tudo isso passa. Mas quando você faz do Senhor a segurança para viver e caminhar, você está fazendo o que fazem os coelhos. Provérbios 26, 30 ou 30, 26 diz que os coelhos são famílias fracas e por isso fazem suas casas na rocha. Os coelhos sabem que se brigarem e viverem expostos, eles vão ser derrubados pelos lobos da vida e não poderão enfrentar os lobos. Então, o que eles fazem? Se esforçam, apesar da fraqueza, a fazer a construção das suas casas na rocha. E por quê? Porque eles veem na rocha a segurança que eles não podem ter por força própria. E então, quando um coelho sai buscar alimento, alguma cenoura, e vem um lobo da vida, o coelho corre para onde? Corre para a rocha. E antes que o lobo derrube o coelho, vai ter que derrubar a rocha. Meu irmão, nós também não somos tão fortes assim, tá? Nós somos tão frágeis que até um mosquito nos derruba. A dengue nos derruba. E daí? E daí é que a nossa força não está em nós. Faça como os coelhos. Habite na rocha. Quem é a rocha? A rocha é o Cristo vivo. A rocha é o Senhor Jesus Cristo. A rocha é o fundamento. Sobre Ele estamos seguros. Nele há segurança. Nele está a verdadeira segurança para viver. Por isso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E tendo descansado, eu então direi do Senhor: Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por quê? Porque Ele me livrará dos passarinheiros e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas penas eu estarei seguro. E me livre a sua verdade, escudo e broquel. E eu então não temerei espanto noturno, nem seta que anda ao meio-dia, nem mortandade que assola à meia-noite. Antes, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. O povo